Gente, vocês viram que a Rafa Kalimann gastou R$ 10.000 em livros decorativos? E que depois ela fez um outro vídeo para tentar se explicar sobre essa compra. Ela veio dizer que quem segue o conteúdo dela, quem a acompanha, sabe que de vez em quando ela está indicando algum livro, que ela até tem um destaque no Instagram de indicações de leitura. Enfim, ela veio dizer que ela tem um certo capital cultural. Pois bem, e é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Principalmente, qual é a relação entre os livros decorativos e o tal do capital cultural. Sabe aquela estante cheia de livros lindos, coloridos, que combinam com a sala? Pois é, eles estão em toda parte. Mas será que ter esses livros significa que a gente é mais culto? Ou é só fachada? Vamos conversar sobre isso. Para entender a questão dos livros, primeiro a gente precisa falar de um conceito importante da sociologia, que foi criado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, e eu estou falando do capital cultural. Pense no capital cultural como um recurso cultural que a gente vai acumulando ao longo da vida e que podem nos dar uma certa vantagem na sociedade. Existem 3 tipos de capital cultural. O primeiro é o capital cultural incorporado. Esse é o que está dentro de você. É o conhecimento que você absorve lendo, viajando, conversando com outras pessoas. São seus gostos, é o seu jeito de falar e de se comportar. É o seu saber e o seu saber fazer que se tornam parte de quem você é. Então, basicamente, esse capital cultural incorporado, ninguém tira isso de você. O segundo capital cultural é o objetivado. Esse é o que a gente pode tocar e comprar. São os livros, as obras de arte, os discos de vinil, os instrumentos musicais. São objetos que carregam cultura. E o terceiro capital cultural é o institucionalizado, que são os diplomas, os certificados, os títulos que alguma instituição educacional te dá. É o reconhecimento formal do seu conhecimento. Entendeu? Então, um é o que você sabe, o outro é o que você tem de cultural e o terceiro é o seu diploma. E onde é que entram os livros decorativos nesse rolê? Os livros decorativos, se você não sabe do que eu estou falando, são aqueles livros que são comprados apenas pela capa, pela cor, pela estética, para compor um ambiente. Inclusive, nós temos até aqueles livros fake, né, que são caixas em formato de livro, mas que, na verdade, são caixas apenas, né? Inclusive, quando a Rafa Kalimann mostrou os livros que ela tinha comprado, com o intuito de decorar a cozinha e aprender receitas, um dos livros que estava no meio da pilha era do pintor Francis Bacon, que não tem nada a ver com culinária, é apenas um catálogo artístico. E aí, a maioria dos exemplares de culinária que ela mostrou são uma categoria chamada Coffee Table Book, que são um tipo de livro com forte apelo estético. Esses Coffee Table Books são livros geralmente grandes e que são postos em mesas de centro. Assim, eles têm capas chamativas e tem um conteúdo mais, talvez, inspiracional. Então, assim, são livros muito visuais, com temáticas de fotografia, de moda, de viagem, de culinária, arquitetura e por aí vai. E esse tipo de livro não faz sucesso só em livrarias, mas faz sucesso também em loja de móveis. E eles ficam ali justamente para convencer o cliente a comprá-los com o intuito de compor o ambiente, sabe? Com o intuito de fazer parte da decoração ali das mobílias, né? Existem até serviços de curadoria de estante. Então, alguns designers de interiores e arquitetos oferecem essa ajuda na escolha de quais e quantos livros comprar para decorar o ambiente. Então, assim, são levados em consideração fatores como paleta de cores, tamanho e estilo do espaço e do cliente. E assim, gente, não dá para dizer se a Rafa Kalimann vai ler todos os livros que ela comprou, até porque na pilha lá tinham também livros que ela comenta que quer ler de verdade para colocar na biblioteca dela e tal. Não dá para eu saber se eles vão ler esses livros ou não, mas o fato é que muitas pessoas compram livros literários pensando unicamente em decorar espaços. E é aqui que está a preocupação. E aí, a questão é que esses livros decorativos, eles se encaixam no capital cultural objetivado, certo? Afinal, eles são objetos culturais que você possui.
Mas aqui entra o grande X da questão. Por quê? Ter um livro na estante, por mais bonito que seja, não significa que você leu, compreendeu e se apropriou desse conhecimento. Ou seja, você tem um objeto, que é o capital objetivado, mas não necessariamente tem o capital cultural incorporado, aquele que está na sua mente. Então, imagine o seguinte, que eu tenha uma coleção de livros de filosofia. Porém, eu não li nem 10% dessa minha coleção. Ou seja, eu tenho os objetos, capital cultural objetivado, mas eu não tenho repertório para entender o conhecimento que está dentro daqueles livros. Por quê? Porque eu não incorporei esse conhecimento, já que eu não li. Então é basicamente isso. Muitas vezes, esses livros objetivados, eles são usados como símbolo de status. Então, é uma forma de dizer assim, olha como eu sou culto, olha como eu sou inteligente. Mas, no fundo, isso acaba sendo uma grande fachada, né? E aí ocorre uma sinalização de status. E essa moda dos livros decorativos mostra também como a própria cultura está sendo comercializada. Então, a imagem de ser culto virou mais um produto que a gente pode comprar, mesmo que seja só pela aparência, né? Então, é aquela ideia de que comprar o livro não para ler, mas para montar uma estante e compor uma estética. Então, assim, não que seja um problema ter livros bonitos na estante. Longe disso. O ponto é, esses livros eles servem apenas para decorar. Então, basicamente, não existe diferença entre esse livro e um bibelô, sabe? E um cacareco. Não tem diferença. Mas a cultura de verdade, o capital cultural que realmente te transforma, é aquele que você vai adquirir lendo, aprendendo, pensando criticamente. E aí isso realmente você não vai atingir se você compra livros só para decorar, né? Então, resumindo, os livros decorativos, eles são uma forma de capital cultural objetivado, porque eles são, sim, objetos culturais, mas eles se tornam muito mais poderosos quando você os lê e desenvolve o capital cultural incorporado. Ou seja, é quando você realmente entende o que está dentro deles. Ter uma estante linda é ótimo, mas o mais importante é o conhecimento que a gente constrói e carrega junto com a gente. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Você tem livros decorativos? Você prefere ler tudo? Deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever para não perder as próximas reflexões. Até a próxima!